Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo e hoje lhes trago um mangá que eu acredito ser a epítome dos mangás de romance e a prova cabal de que há males que vem para bem. O relacionamento de uma Gyaro de 34 anos com um jovem universitário. O sortudo da vez se chama Yoichi Sakimori e o capítulo começa com ele dormindo tranquilamente em seu futon. Alguém se aproxima dele, é uma mulher. Ela sorri e aperta o nariz do Sakimori. Ele começa a ficar sem ar e acorda no susto. Ele olha para a mulher e a mesma dá bom dia para o Sakimori e diz que para ele levantar logo ou ela vai fazer travessuras. O Sakimori gagueja um bom dia e tenta completar dizendo mamãe, mas não consegue e diz gerente. A gerente acha graça e fala que diz para ele chamá-la de mãe. Em seguida, a mãe diz que o café da manhã está pronto. Ela puxa a orelha do Sakimori e fala que se ele não chamá-la de mãe, vai tirar a comida dele. Essa é a Yadori Hana. E não, ela não é a verdadeira mãe do Sakimori. A Hana se levanta e começa a sair do quarto, enquanto pede para o Sakimori controlar seu amigo. Ela para na porta e diz que é bom ser enérgico, mas assim o Sakimori fica envergonhado. E a Hana fala para ele ir tomar café depois de se arrumar. Ela ri enquanto fecha a porta e vai embora. Que delicadeza, o cara tá acordando. Mas por que o Sakimori está dormindo na casa de uma mulher que não é sua mãe? Bom, vamos voltar um pouco no tempo, para a primavera do primeiro ano do Sakimori na universidade. 24 horas atrás, por volta das 8 da manhã do dia anterior, a casa dele pegou fogo. A causa do incêndio foi uma fagulha do compressor da geladeira que entrou em contato com o gás vazado do apartamento ao lado. Sem casa depois de apenas um mês de vida universitária. Que bela maneira de começar a vida no campus. Nesse momento, o celular do Sakimori começa a tocar. Música maldita do longínquo ano de 2005. Se trata de Itsuki, um amigo do Sakimori. Mais que amigo, um best friend. O Sakimori pergunta se o Itsuki viu as fotos do incêndio que ele enviou. O Itsuki fala que viu e que ficou surpreso com o fato de um colega de faculdade causar um incêndio e ainda mandar as fotos. E continua dizendo que incêndio criminoso dá prisão perpétua ou no mínimo 5 anos de cana. O Sakimori fala que não foi ele que fez isso. Então ele pergunta se pode ficar na casa do Itsuki por um tempo. O Itsuki prontamente diz que não vai dar. O Sakimori fica em choque e meio desesperado. Ele pede por favor e diz que o Itsuki é o único amigo dele. Um excelente amigo, eu prometo. Só esperem. O Itsuki diz que é chato ter gente em casa quando ele leva a namorada dele para lá. O Sakimori pergunta quando o Itsuki arrumou uma namorada. O Itsuki fala que um dia vai arrumar. O Sakimori fica mais nervoso e diz que o Itsuki deveria recusá-lo depois de arrumar a namorada. O Itsuki então oferece uma alternativa. Ele diz que a casa da família dele, apesar de ficar meio longe da faculdade, ainda fica na mesma província. E ela é grande, tem muitos quartos. Então o Sakimori pode ficar lá. O Sakimori fica meio confuso e surpreso. Mas o Itsuki diz para ele ficar tranquilo, pois ele vai avisar a família dele de que o Sakimori vai para lá. Então a cena corta para o Sakimori em frente a tal casa, e ele já nota que se trata de uma pensão. Ele pensa sobre o trajeto que ele fez e sobre a paisagem em volta. A vista é bem rural, só foram 3 estações de trem e 20 minutos de ônibus da sua antiga casa até ali. Mas a paisagem mudou completamente, o Oceano Pacífico está bem na sua frente. Terminada a reflexão, ele resolve entrar e conhecer o pessoal. Ele abre a porta, diz olá e pede licença, enquanto pensa que nunca ficou em uma pousada antes. Mas algo o surpreende. Esse algo, querido algo, um belo algo, eram os melões de boas-vindas de uma moça. A mesma levanta a cabeça devagar, olha para o Sakimori e diz: bem-vindo de volta, mestre. O que deixa o Sakimori sem reação por um segundo. Ele se recompõe e diz que deve haver algum engano, e que ele está ali por indicação do Yadori Itsuki. A mulher continua olhando para ele e diz que estava zoando, o que faz com que o cérebro do Sakimori simplesmente dê tela azul. A mulher se levanta e pergunta se ele gostou. Foi uma performance tipo as maids de maid café temático, como se fosse uma pousada com um tema de maid. Essa premissa eu nunca tinha visto. O cérebro do Sakimori ainda não destravou completamente, então ele não sabe como responder. Mas a mulher continua, e temos a clássica pergunta. Ela pergunta o que o Sakimori quer fazer primeiro: comer, tomar banho ou talvez ela continua dizendo que uma abordagem mais tradicional teria sido melhor. Mudanças e atualizações são boas, mas certas coisas jamais devem mudar. Nesse momento, o cérebro do Sakimori volta a funcionar e ele se pergunta quem é essa mulher. Ela é uma beldade bem bronzeada e parece ser jovem. O Sakimori se pergunta se ela trabalha ali. O Sakimori estava viajando na maionese, mas volta a si quando a mulher fala que soube que a casa dele pegou fogo. O Sakimori se pergunta se ele realmente pode ficar ali. Bom, chega de lag e travamento. Se desculpando pela apresentação tardia,
Yoichi Sakimori se apresenta e diz que é amigo de faculdade do Yadori Itsuki e agradece por recebê-lo, mesmo sendo um período repentino. A mulher se impressiona com a boa educação do Sakimori. Ela então comenta que só o rosto é parecido. Ela então manda entrar e dá mais uma vez as boas-vindas à pousada Yadori. De novo, a moça comenta que ficou sabendo do incêndio na casa do Sakimori e pergunta se ele se machucou. Ao que o Sakimori responde que por sorte nada grave, só algumas queimaduras no rosto. A moça então diz que, como é uma pousada, eles têm vários quartos e no momento poucos hóspedes. Então o Sakimori pode ficar o tempo que precisar. Nisso a moça se apresenta, ela se chama Yadori Hana e é a gerente da pousada. O Sakimori fica confuso, ele fala que pensou que a mãe do Itsuki fosse a gerente e não a irmã mais velha, e que gostaria de cumprimentar a mãe dela também. Nisso a Hana sorri e aponta para o próprio rosto. Plot twist, ela, 34 anos, mãe jovem, gerente jovem, é ela. O Sakimori fica surpreso com o fato dela ser uma mãe tão jovem. O Japão é realmente um país diferente. Aqui, em terras tupiniquins, nessa idade, elas já são avós. Mas a Hana é a mãe de criação do Itsuki. Ela não deu a luz a ele. A Hana diz que o Itsuki não tem pais e que ela é tia dele. O Sakimori pensa que a família do Itsuki é meio complicada. Nesse momento, o telefone dele toca. É a mãe do Sakimori. Ele pensa que era óbvio que ela ligaria e que talvez ela queira falar sobre a imobiliária. O telefone continua tocando e o Sakimori só o encara e não atende. Isso chama a atenção da Hana. Ela vira e pergunta se o telefone do Sakimori não está tocando. Ele diz que sim, mas que não é nada. Então tá, eles continuam andando até que eles chegam ao quarto onde o Sakimori vai ficar. O Sakimori logo vê que o quarto é bem grande. A Hana então começa as explicações. Essa pousada é meio antiga, foi inaugurada em 1980. Mas a Hana mantém bem arrumada. Ela fala que o Sakimori pode ficar à vontade para usar a TV, o ar-condicionado, mas ele deve fazer silêncio depois das 9 da noite. O Sakimori pensa que não sabia que pousadas tinham quartos tão bem equipados. A Hana conclui sua explicação dizendo que o jantar é às 6 da noite, depois do banho, e o que o Sakimori pode sentir em casa. Isso é tudo. A Hana tem mais o que fazer, então ela precisa ir. Mas diz para o Sakimori ficar à vontade até a hora do jantar. Agora sozinho no quarto, o telefone do Sakimori toca de novo. É o Itsuki, que pergunta se o Sakimori chegou bem. O Sakimori reclama que o Itsuki não falou que a casa dele era uma pousada. O Itsuki responde que se ele tivesse dito, o Sakimori não teria ido. É o que o Sakimori responde que não mesmo, pois receber um favor de graça é constrangedor. Então ele vai embora amanhã. O Itsuki muda de assunto para falar de algo mais pertinente. Ele pergunta se o Sakimori não curte conteúdo mais 18 de Gyaro, sendo gentis com nerds. O Sakimori fica surpreso e pergunta da onde o Itsuki tirou isso. O Itsuki então fala que seria legal se existisse alguém assim. O Sakimori diz que isso é só ficção, não existe. O Itsuki então faz uma interpretação dos pensamentos do Sakimori. Eu sempre estudei em uma escola só para nerds. Eu tinha fantasias com Gyaros de verdade. Não conseguia chamar a atenção de garotas normais. Mas com uma Gyaro, eu poderia me aproximar de maneira amigável. E quem sabe eu pudesse aproveitar a saliência delas para ter momentos íntimos. Otaku fedido. Mas isso me lembra outro mangá. Um professor em uma escola cheia de Gyaros. Mas isso é uma história para outra ocasião também. O Itsuki completa dizendo que o Sakimori compra e salva esse tipo de conteúdo em seu celular para satisfazer suas vis fantasias. O Sakimori fica surpreso, pois o Itsuki obviamente olhou o celular dele. O Itsuki então fala que, e se por acaso tivesse uma garota assim nessa pousada? O Sakimori fica um pouco intrigado com essa história. O Itsuki fala que vai enviar a foto. Aí o Sakimori decide se vai ficar na pousada ou não. Então o Itsuki desliga. Ele envia a foto e... Opa! Minha nossa, aqui nós temos o que eu gosto de chamar de mistério escancarado. O Itsuki ainda manda uma mensagem dizendo que nessa pousada tem aquilo. O Sakimori fica ali olhando para a foto por um momento. Depois sai correndo procurando a gerente, dizendo que precisa perguntar uma coisa. Não demorou muito para ele achá-la. Ela estava limpando o banheiro, mas o Sakimori pensa que é uma péssima hora para falar com ela. A Hana se vê e nota o Sakimori ali e pergunta se ele quer tomar banho primeiro. O Sakimori dá uma olhada nela, enquanto a Hana se desculpa e diz que ainda não terminou de limpar o banheiro. Ela diz que é meio bagunceira, então a limpeza demora, mas o Sakimori pode entrar agora se quiser. Ela faz o resto da limpeza enquanto ele toma banho. É claro que ele não vai entrar, ele não tem essa coragem. O Sakimori fica envergonhado porque a roupa da Hana está molhada e transparente, mas ele se oferece para ajudar a limpar o banheiro. A Hana diz que o Sakimori não precisa se preocupar, pois ele é um hóspede, mas o Sakimori insiste. Ele pensa que queria perguntar sobre a tal garota que estaria nessa pousada, mas agora não dá. O Sakimori também pensa que deveria agradecer por poder ficar nessa pousada, e também que nunca pensou muito sobre mulheres mais velhas, e que também a Hana é tia do amigo dele. Então ele sente alguma resistência em tentar alguma coisa.
pesa na consciência, mas tia não tem tanto problema assim. Agora, se fosse a mãe, aí a coisa muda muito de figura. A jovem e bonita proprietária da pousada. O Sakimori não é tão bobo igual a maioria dos personagens de mangá de romance. Bem, hora de jantar. A Hana serve uma farta refeição primaveril com frutos do mar, o orgulho da pousada. O Sakimori fica impressionado, mas ele estranha o fato da Hana estar tomando uma gelada. Ela diz que é normal fazer isso quando tem hóspedes ali, e fala que o Sakimori vai beber também. Ele, por sua vez, fala que não é isso. Ele está preocupado porque ela tecnicamente está bebendo em serviço. O Sakimori toma uma e fala que é constrangedor dizer isso diante de tão suntuosa refeição, mas ele não tem como pagar. O Itsuki não diz que a casa da família dele era uma pousada, então o Sakimori diz que não sabe se pode pagar uma hospedagem. A Hana diz que o Sakimori está sendo muito formal. Ela diz que é raro o Itsuki trazer amigos, então eles deveriam apenas aproveitar o momento. O Sakimori fica em silêncio por um momento e em seguida simplesmente agradece pela comida, o que também deixa a Hana agradecida. O Sakimori volta a sua atenção para a comida e fica simplesmente encantado pela beleza do prato. O sashimi parece até uma joia. Ele começa a comer, enquanto se pergunta se foi a Hana quem fez a comida. Ele come o primeiro pedaço e acha uma delícia. A Hana pergunta se está gostoso, ao que o Sakimori responde que sim, e que essa é uma refeição de luxo para um estudante pobre. Principalmente a sopa de peixes está perfeita. E esses comentários deixam a Hana feliz. O Sakimori pensa que a Hana tem uma vibe bem aconchegante, tanto que faz o peito dele esquentar. Mas a Hana é tido amigo dele, então o Sakimori pensa que não deve esquentar outras partes. Nesse momento o telefone dele começa a vibrar. Tanto o Sakimori quanto a Hana percebem. A Hana até comenta que o telefone dele está vibrando, mas o Sakimori apenas diz que eles estão jantando e não atende. Tá certo, hora de almoço e hora de janta, não adianta nem me ligar que eu não vou atender de jeito nenhum. O telefone continua vibrando, então a Hana atende. Agora atenção aqui. Ela se apresenta para a mãe do Sakimori, explica a situação e que ele agora está hospedado na pousada dela, convidando a mãe do Sakimori para passar um tempo lá. No decorrer do papo, a mãe do Sakimori fala que mora em Tóquio. A Hana se impressiona e diz que de lá dá para ir para aquele reino do rato, sabe? A diz, então, quantas vezes quiser. E elas simplesmente combinam de ir dar um rolê lá um dia. Nisso a Hana desliga. O Sakimori fica embasbacado com o que ele acabou de ver. Gente que sabe socializar é outra coisa. Eu não queria ter esse poder. A Hana devolve o celular do Sakimori e agradece. E o Sakimori pergunta como ela e a mãe dele pareciam ser tão próximas. É o que eu digo, é um poder. A Hana fala que a mãe do Sakimori está muito preocupada. O Sakimori não diz nada. A Hana então pergunta se ele não se dá bem com a mãe dele. O Sakimori continua em silêncio. A Hana então entende. Tem alguma treta aí. Os dois ficam em silêncio. Esse papo acabou com aquela vibe aconchegante. E agora ficou um clima pesado. O Sakimori quebra o silêncio e fala que dizem que você deve manter um bom relacionamento com seus pais. Então, ele não quer falar sobre isso. A Hana diz que entende. Ela não é mãe do Itsuki, mas a situação deles é parecida. O Sakimori então reflete que, embora a casa da família do Itsuki seja longe da faculdade, ele conseguiria ir e voltar tranquilamente. Ele não precisava morar sozinho. O Sakimori fica em silêncio por um instante e em seguida abre um pouco o jogo. Ele não tem algum problema entre ele e os pais dele. Eles são amorosos e o apoiam. O negócio é que, no meio do ensino médio, o Sakimori foi ficando para trás nos estudos. Então ele ficou envergonhado por não estar correspondendo às expectativas deles. O Sakimori continua dizendo que não conseguiu entrar na faculdade que queria. Então fugiu para esta, que fica no interior. E agora a casa dele pegou fogo. O que, segundo ele, é engraçado. O Sakimori fala que com certeza os pais dele tentaram apoiá-lo, mas ele já não aguenta mais ser um fardo. Nesse momento, a Hana pega o rosto do Sakimori e o puxa para um abraço. Aquele abraço. O Sakimori foi pego de surpresa e quase tem um piripaque. Ele se pergunta por que isso está acontecendo e que tipo de desenvolvimento é esse com a tia de um amigo. E também pensa que é macio e cheiroso. A Hana então começa a explicar que antigamente pousadas eram casas de família, não tão grandes e luxuosas e decoradas quanto hotéis. As refeições são pratos típicos, simples e deliciosos. A gerente não usa kimono, o banho não é uma fonte termal. Em suma, mais simples que um hotel, mas isso é bom, pois é como voltar para o aconchego do seu lar. Relaxante, familiar e acolhedor. Ter um lugar para onde voltar é muito bom. A Hana então diz que para essas pessoas que vêm à sua pousada, ela é uma mãe e que gostaria de se tornar esse tipo de pessoa para o Sakimori. Se ele não tem um lar, ali pode ser o dele. Se ele estiver triste, pode pensar nela como sua mãe. Ele pode até chamá-la de mãe se quiser. Ou se ele achar estranho chamar ela de mãe, pode simplesmente chamá-la de Hana. Sakimori ainda está confuso com toda essa situação, mas chama a Hana de mamãe. Como ele mesmo conclui, nessa pousada várias partes do corpo ficam aquecidas. Depois desse momento motivador, tocante e caloroso, eles jantam.
O Sakimori agradece pela refeição e diz que estava delicioso. A Hana fica feliz e diz que se o Sakimori ficou satisfeito, então todo o trabalho valeu a pena. Nessa hora o Sakimori se lembra do motivo de ter ido atrás da Hana em primeiro lugar. Então ele pergunta se mais alguém mora naquela pousada além da Hana. E ela responde que além dela tem só os pais dela. Então, mostrando uma foto que o Tsuki enviou, o Sakimori pergunta se a Hana conhece essa garota, pois disseram que ela estava nessa pousada. Ao ver a foto, a Hana simplesmente congela por um instante. Depois ela pergunta nervosamente aonde o Sakimori conseguiu essa foto, ao que o mesmo responde que foi o Itsuki que enviou para ele, e também que ele disse que essa garota estava nessa pousada. O Sakimori fala que não é nada especial, ele só ficou imaginando se uma garota fofa dessas realmente existe. O cara tem a mesma capacidade de observação da luz dele. Diante dessa explicação e da expressão do Sakimori, a Hana capta a mensagem. Também não tem que ser nenhum especialista em linguagem corporal para isso. Ela então pergunta se esse é o tipo de garota que o Sakimori gosta. Se ele gosta desse estilo extravagante com o piercing na língua. E ela também fala que aposta que o Sakimori pensou em se aproximar dessa tal garota com ideias indecentes, por achar que ela seria fácil. A Hana então explica que essa garota da foto é a sua filha, ou melhor, sobrinha. Ela está no ensino médio e só vem ajudar na pousada nas férias. O Sakimori fica sem graça e fala que realmente a garota se parece um pouco com a Hana. Um pouco, Zé. Tá precisando de olhos novos, hein? A Hana diz que é uma pena, pois tudo que o Sakimori tem é essa tia. Já é muito mais do que ele merece. A Hana pega os pratos e vai embora. E diz que deve ser chato estar em um lugar tão rural, sem jovens, e que o Sakimori pode ficar à vontade até achar outra moradia. O Sakimori, olhos de águia, fica decepcionado e chama o Itsuki de mentiroso. E se pergunta se essa garota é irmã ou prima dele. Ao sair, a Hana para na porta e começa a fechar. Nisso ela mostra a língua para o Sakimori que estava de costas, revelando seu piercing na língua. Um piercing igual ao da menina da foto. Então ela fecha a porta. Bom galera, é isso. Espero que tenham gostado. Eu fico pensando, Superman e essa mina devem usar o mesmo tipo de filtro de percepção. Esse cara e a Lois Lane são muito tapados. Porque, pelo amor de Deus, só a cor do cabelo tá diferente. Bem, eu não ia trazer esse mangá, porque é um mangá de romance e eu particularmente não tenho paciência para ler mangá de romance. Mas até onde eu li, eu achei a história bem interessante. Bom, deem like se gostaram e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.